Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 49 do Código Tributário Nacional, dedicado à não cumulatividade do IPI. De acordo com o artigo 49, o imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. E aí dispõe o parágrafo único que o saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. Em relação à não cumulatividade, existem vários aspectos que devem ser esclarecidos antes de nós tratarmos de detalhes a respeito dessa técnica. Em primeiro lugar, de lembrar que ela hoje se acha prevista na Constituição, tanto em relação ao IPI, como em relação ao ICMS, como em relação também ao PIS e a COFINS e a eventuais impostos não cumulativos que venham a ser instituídos com amparo no artigo 154, na competência residual prevista no artigo 154 da Constituição. Mas no que tange à não cumulatividade do IPI, o que nós precisamos saber? Que a não cumulatividade é uma técnica de tributação que leva a um resultado análogo, semelhante, equivalente ao da tributação do valor agregado. Como se só se estivesse tributando em cada operação o que se agrega de valor no produto que já foi previamente tributado. Então, se tributou um produto quando ele saiu da fábrica e ao sair da fábrica já houve uma tributação, esse produto depois é revendido, ele é usado na fabricação de outro produto que será vendido, o tributo incidente sobre esse outro produto que será vendido será devido com o abatimento do tributo que já incidiu na operação anterior com o insumo, com matéria-prima que foi usada naquela fabricação. Usando um exemplo mais prático em relação ao IPI. Se uma fábrica de automóveis vende automóveis por ela fabricados e ao fazer essas vendas ela tem que recolher o IPI devido, o valor devido não será apenas fruto da incidência da alíquota aplicável sobre o veículo em relação à venda que foi feita pela fábrica. Então a fábrica vendeu o veículo por tantos R$1.000, aplica a alíquota de 20%, 30%, 70% sobre essa venda e aí dali resulta o IPI devido. Não é apenas isso. Esse IPI devido será abatido, o IPI devido em decorrência de todas as vendas feitas pela fábrica naquele período, ele será abatido do IPI decorrente das entradas, do IPI previamente incidente nas entradas de pneus, de vidros, de metal, de tinta, de baterias, de tudo que foi usado na fabricação daquele veículo e que já foi previamente tributado pelo IPI, para que não haja acumulação, para que, por exemplo, aquela bateria que a fábrica comprou para colocar no veículo que estava fabricando e que já foi tributada pelo IPI, não seja tributada novamente quando dentro do carro ela for revendida. Essa, em linhas muito simples, é a ideia subjacente à não cumulatividade tributária, prevista aqui no artigo 49 do Código Tributário Nacional. Outros aspectos que são importantes em relação a ela. Quando o artigo diz que será abatido o tributo que já foi pago em operações anteriores, esse pago não significa que necessariamente na operação anterior tem que ter havido o recolhimento desse imposto. Até porque aquele que faz a venda e ao tributar essa venda pode apropriar o crédito que incidiu nas operações anteriores, ele nem sabe se o contribuinte da operação anterior realmente pagou ou não, ele não tem como saber. Então esse pago aqui significa incidente. O imposto devido em cada operação deve ser abatido daquele que incidiu em uma operação anterior e não que efetivamente tenha sido pago. É um entendimento que a doutrina sustenta há muito tempo. O professor Hugo de Brito Machado, pai, sustenta isso desde o seu livro O ICM, que ele publicou em 71, e é um entendimento que a doutrina, de forma pacífica, acolheu e a jurisprudência também. Outro ponto importante de ser destacado em relação à não cumulatividade é que ela possui inúmeras virtudes. A não cumulatividade faz com que haja uma maior neutralidade da tributação. Produtos que são sujeitos a mais etapas tributáveis ou produtos que são sujeitos a menos etapas tributáveis, desde sua produção até o seu consumo. Produtos que são mais
sofisticados e contam com o uso na sua fabricação de muitos insumos e matérias-primas que já foram tributados antes. Um carro, um avião, que são os fabricados com o uso de produtos que já foram industrializados antes e de diversas origens e que, portanto, quanto mais complexo, se o tributo incidisse em cascata, se o tributo em cada incidência ignorasse o que já tinha sido pago em incidências anteriores, quanto mais sofisticado o produto, maior seria a carga tributária. Quanto menos sofisticado, menor seria a carga tributária. Isso faria com que o tributo não fosse neutro, terminasse de uma forma extrafiscal indesejada, não pretendida, levando a um desestímulo à industrialização de ponta nos países. Existem várias outras vantagens. A tributação não cumulativa é mais fácil de ser percebida na ponta pelo consumidor, porque ele tem uma ideia de que, ainda que tenha havido múltiplas incidências, a última corresponde ao valor total, porque as incidências anteriores foram objeto de creditamento para a última ponta da cadeia, no caso de um tributo que incida até a ponta, que não é o caso do IPI, mas é o caso, por exemplo, do ICMS. Então existe também essa outra vantagem, permitindo, por exemplo, ressarcir para o exportador o tributo que já foi pago em etapas anteriores, porque por conta da sistemática de créditos e débitos se sabe o valor total que onerou aquele produto no final. Vai ser colocado aqui na tela uma primeira imagem que vai exemplificar uma cadeia de incidências cumulativa. Numa cadeia de incidências cumulativa, e aqui falando não propriamente do IPI, mas de um tributo imaginário não cumulativo que incida sobre todas as operações, por exemplo, o ICMS. Se ele incide numa primeira operação praticada por R$100, vamos esquecer as operações anteriores a ela, para deixar o exemplo mais claro. Se ele incide numa primeira operação praticada por R$100, vamos dizer que o tributo tem uma alíquota de 10%. Esse primeiro contribuinte pagará R$10. Numa segunda operação com aquele mesmo produto, feita por um distribuidor, digamos que ele vende o produto por R$150. Nessa segunda operação, o imposto de 10% terá, portanto, um ônus. Esse segundo contribuinte deverá pagar R$15. E se uma última operação feita pelo varejista para o consumidor final for por R$200, ele pagará 10%, ele pagará R$20. Se nós somarmos as incidências que oneraram esse mesmo produto desde que ele foi fabricado até ele ser consumido, nós chegaremos a um custo total ou a um ônus total tributário de R$45. E são R$45 que são invisíveis ao consumidor final, porque ele só enxerga a última incidência de R$20. Então isso faz com que quanto mais etapas, maior o ônus, como disse, e torna o tributo invisível para o consumidor final. Agora vejamos uma imagem dessa mesma estrutura se estiver diante de um tributo não cumulativo. Na primeira incidência nós temos os 10% que levam aos R$10, na segunda incidência 10% que levam a R$15, mas com o crédito dos 10 pagos na etapa anterior. Então esse contribuinte pagará apenas R$5, que corresponde exatamente a 10% sobre o que ele agregou no preço. E no último ponto da cadeia, o varejista que faça a venda por R$200, ele teria o débito de 20, que seria o valor incidente, mas ele pode creditar-se do que incidiu nas etapas anteriores, portanto, ele terá um crédito de 15 e pagará novamente apenas 5, que será o que ele agregou também. E se nós somarmos os 5 que o varejista pagou, com os 5 que o distribuidor pagou, com os 10 que o fabricante pagou, nós temos exatamente os 20 que aparecem na nota da última etapa. Então isso mostra, esses dois exemplos mostram que a não cumulatividade possui essas virtudes. Porém, nós não podemos esquecer que ela possui também defeitos. A não cumulatividade possui diversos defeitos. O professor Hugo de Brito Machado Pai tem um texto, inclusive, intitulado Virtudes e Defeitos da Não Cumulatividade, em que ele explica essas virtudes e esses defeitos. E entre os defeitos está o fato de que, quando a não cumulatividade é implementada, a alíquota do tributo passa a ser muito mais alta. Nesse exemplo que coloquei há pouco, de propósito, deixei a mesma alíquota de 10% nos dois casos. E aí isso faz parecer a não cumulatividade muito melhor. Faz com que ela pareça ser muito melhor. Mas quando de fato ela é implementada, quando isso aconteceu com o ICM, quando o Imposto sobre Vendas e Consignações passou a ser ICM, o Imposto sobre Vendas e Consignações era cumulativo. Quando ele passou a ser não cumulativo e passou a ter o nome de ICM, a sua alíquota, que girava em torno de 6%, 5%, dependendo do estado, passou a ser 18%.
No caso do PIS e da COFINS, quando eles são cumulativos, eles têm a alíquota de 3% no caso da COFINS, 0,65% no caso do PIS. E quando essas contribuições passam a ser não cumulativas, as alíquotas saltam para 7,6% e 1,65%. Então o tributo não cumulativo tem uma alíquota muito mais alta, que de algum modo neutraliza as vantagens de o contribuinte ter direito a créditos. Mas cria uma situação muito complicada, porque o contribuinte tem uma alíquota mais alta, que por conta da lei de Laffer, da ideia subjacente à curva de Laffer, gera uma maior tendência do contribuinte a querer se evadir ou escapar do tributo por meios legais ou não necessariamente. E essa alíquota mais alta dá a vontade do contribuinte ou ao contribuinte de não pagar o tributo, porque é uma alíquota mais pesada, ele vai começar a encontrar caminhos ou procurar caminhos para não se sujeitar àquele tributo mais alto. E a sistemática de creditamentos dá a ele o caminho, que é exatamente de inventar créditos, de fraudar créditos que não aconteceram, para com isso pagar menos tributo. Isso leva o fisco a uma adoção de controles muito mais rigorosos, controles que terminam punindo, terminam prejudicando contribuintes honestos, que pagaram seus tributos, que não fraudaram, mas que se atrapalham com esses controles. O contribuinte que fez tudo certo, mas a nota dele não tinha um selo que tinha que ter sido colocado na nota, ou não cumpriu a formalidade A ou B, que era feita para controlar as fraudes, e por isso ele vai ser multado mesmo sem ter cometido aquela fraude. E isso torna a legislação muito mais complexa, o cálculo do tributo muito mais complexo, e a legislação muito mais complicada, e a própria relação jurídica mais litigiosa. Basta, para verificar isso que eu estou dizendo, que nós comparemos a legislação do PIS e da COFINS cumulativos, que tem um punhado de artigos, e a legislação do PIS e da COFINS não cumulativos, que tem infindáveis artigos, parágrafos, incisos, alíneas, exceções, regras, exceções às exceções, e é uma legislação de compreensão muito mais difícil. Se nós verificarmos a jurisprudência sobre a não cumulatividade, o fisco passa a enxergar a sistemática de créditos como um favor que ele faz ao contribuinte. Isso faz com que os créditos sejam objeto de restrição, às vezes por normas infralegais, que interpretam a lei no que tange à concessão desses créditos como se ela estivesse dando um favor ao contribuinte. Isso leva a uma restrição aos créditos, leva a conflituosidade. Enfim, a não cumulatividade tem também esses problemas. No IPI, até que eles não são tão acentuados como são no ICMS e no PIS e na COFINS. Quando tratarmos do ICMS no exame de artigos seguintes do CTN, que foram revogados, mas que estão hoje tratados na Lei Candir e que será referida nessa ocasião, voltar-se-á a esse ponto. Mas no que tange ao IPI, é importante, já fazendo essa análise prévia e geral da não cumulatividade como um todo, saber que ela tem essas virtudes que apontei, mas tem também esses defeitos que foram mencionados. Outro ponto importante de ser destacado sobre a não cumulatividade é que ela pode ser implementada pela sistemática do crédito físico ou pela sistemática do crédito financeiro. Pela sistemática do crédito físico, o contribuinte poderá abater do imposto devido o tributo que já incidiu sobre entradas de produtos que fisicamente se incorporam naqueles que estão dando aso às saídas. Então, uma fábrica de automóveis, se nós estamos diante de um tributo que é não cumulativo pela sistemática do crédito físico, uma fábrica de automóveis que vende um automóvel tributado pelo tributo não cumulativo poderá abater créditos daqueles produtos tributados que fisicamente se incorporaram ao veículo, as barras de metal, as chapas de metal, a tinta, a bateria, o pneu, o vidro do para-brisas, o material que foi usado para fabricar os bancos. Tudo isso, se já foi tributado, gerará crédito para ser abatido do IPI devido na venda do carro. Mas se a máquina comprou um robô sofisticado para parafusar as peças, soldar as peças do carro na linha de montagem, robô que já foi tributado pelo IPI, mas que não será fisicamente objeto de uma saída, o carro não vai ser vendido junto com o robô lá dentro do porta-malas do carro, o robô vai continuar na fábrica. Então, se o tributo é não cumulativo pela sistemática do crédito físico, a compra desse robô e a tributação dele pelo IPI na operação prévia não gerará crédito para o contribuinte. Se, ao contrário, nós estivermos diante da não cumulatividade pela técnica do crédito financeiro, todas as operações anteriores que financeiramente se incorporam ao custo daquele produto, porque são um custo necessário à fabricação dele, mesmo que não se incorporem fisicamente a ele, aí entram os bens do ativo permanente, entra o tal robô que mencionei. Nesse caso, se o tributo é não cumulativo pela sistemática do crédito financeiro,
tudo isso vai gerar crédito. E aí, no caso dos tributos brasileiros não cumulativos, o PIS e a COFINS não cumulativos se aproximam bastante de uma técnica de crédito financeiro. Até pela sua natureza, eles incidem sobre a receita, então não faria sentido adotar a técnica do crédito físico, porque há receitas que não decorrem de saídas físicas, inclusive. Então a sistemática do crédito financeiro é mais adequada para eles. No caso do ICMS, nós temos uma técnica mista, porque a Lei Candir tentou implementar uma técnica de crédito financeiro, mas ela tinha várias ressalvas que o STF considerou válidas e depois elas foram ampliadas, incrementadas pela Lei Complementar 102. Isso será examinado a seu tempo quando nós tratarmos do ICMS. Mas o IPI, que é o que nos interessa agora, no comentário ao artigo 49 do CTN, o IPI adota a técnica do crédito físico. Então só geram créditos as entradas tributadas pelo IPI que dizem respeito a produtos, insumos, matérias-primas que fisicamente se incorporam àquilo que foi vendido e tributado quando da saída correspondente. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de usar a caixa de comentários para dizer o que pensa a respeito dessa e de outras questões. Até os próximos vídeos.